Paz do Senhor Jesus. Algumas pessoas acreditam que Deus aceitou os ninivitas, Deus não derramou o juízo que ele havia dito pela boca do profeta Jonas por causa das orações e dos jejuns. Não foi por causa das orações e dos jejuns. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Nem todo sacrifício tem obediência, mas dentro da obediência tem o sacrifício. O que levou a Deus a se arrepender no contexto de mudar de ideia e não derramar os seus juízos sobre a cidade de Nínive, foi o povo ter se convertido dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá do céu e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Mas ali tem um princípio, ali tem bases bíblicas que não podem ser removidas. Ali começa dizendo: o povo que se chama pelo meu nome. O que é o povo que se chama pelo nome do Senhor? É aquele que crê no único Deus, Criador do céu e da terra. E no nosso contexto atual, de nossa época, é que tem o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e mediador da salvação da alma humana. Porque antes havia só a promessa do Cristo ser enviado. E eles criam tanto em Deus como na promessa do Emanuel, do enviado de Deus, do escolhido de Deus para a salvação do povo judeu. E não somente do povo judeu, mas dos gentios também, aqueles que não eram considerados judeus, que também creriam no Messias. E hoje, essa promessa já foi cumprida. O Senhor Jesus Cristo, ele já foi enviado. Ele já morreu pelos pecadores e também já ressuscitou ao terceiro dia. Então nós cremos numa promessa que não virá ainda, mas que já se cumpriu. E dentro dessa promessa existe outras promessas de libertação, cura e salvação em vários aspectos. Então, o que levou Deus a se compadecer dos ninivitas foi eles terem se convertido dos seus maus caminhos. Deus viu as suas obras, como eles haviam se convertido de sua violência, se tornando provavelmente um povo pacífico, porque no contexto do povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, ali humilhar fala de humildade. Então não adianta orar sem crer em Deus como único Deus, não adianta orar sem crer em Cristo como único Senhor e mediador, e não adianta também orar se não tiver humildade. Aí depois que o povo se humilha, que tem humildade, eles oram. E orando você está buscando a face de Deus, não de vários deuses, não de vários mediadores, mas de um único mediador e de um único Deus. Aí Deus ouve do céu. Esse ouvir é o Deus atender a oração com humildade e com fé. Deus ouvindo a oração, Deus perdoa. E a cura, a prosperidade para a vida de alguém é o perdão de Deus. Dentro do perdão de Deus está a libertação, cura e salvação. E toda a providência necessária. E Deus ouvindo, perdoando, Deus sara a terra. Então, orar a Deus e jejuar a Deus e não se converter dos maus caminhos, para Deus não tem valor nenhum. Então, o que fez mover-se a compaixão do coração de Deus
foi a atitude de fé dos ninivitas e a sua humildade e a sua conversão. Orações e jejuns não podem ser vistos como amuletos. Deus não pode ser visto como um amuleto. O Senhor Jesus não pode ser visto como um amuleto. Ele tem que ser visto como Deus Todo-Poderoso, digno de ser temido e digno de ser obedecido. Então, se uma pessoa hoje, uma nação, ela se converter dos seus maus caminhos, ela nem precisa fazer orações e jejuns, vamos assim dizer. Você vai orar e jejuar a Deus com o propósito de arrependimento e conversão dos pecados, e não pelas demais coisas passageiras ou provisórias, terrenas, mas por coisas celestiais, espirituais. É o nível de oração e jejum que está no contexto sobrenatural, não no contexto natural terreno, mas no contexto celestial. É esse tipo de oração e jejum que agrada a Deus, no contexto celestial. A oração e o jejum devem ser feitos a Deus num contexto de arrependimento, de desejo profundo de abandonar o pecado. Às vezes a pessoa tem alguma fraqueza, uma necessidade de libertação, de cura, da salvação da sua alma, ou da alma de outra pessoa que precisa de Cristo como único Senhor e Salvador. Então, algo que a pessoa tem que parar, e ela sente dificuldade de abandonar aquele mau caminho. Aí ela pode apresentar a Deus oração e jejum com aquele propósito de ser liberta, de ser curada, de ser salva naquela área que está a condenando ou a pode condenar. Deus vai olhar do céu e ver a sinceridade do seu coração, o seu desejo de mudança de vida, o seu desejo de arrependimento, o seu desejo de conversão. E Deus, olhando do céu, Ele vai te dar graça para vencer a tentação ou aquele pecado. Porque a Bíblia diz que tem casa de demônio que só sai com jejum e oração. Mas o jejum e oração deve ser feito dentro dos princípios de Deus, dentro da sua palavra, do seu reino e da sua justiça. Não reino e justiça de homens, mas reino e justiça de Deus. Então, se o povo de Nínive apenas tivesse se convertido dos seus maus caminhos, Deus já teria misericórdia daquele povo, porque aquele povo não tinha entendimento, não tinha discernimento do braço esquerdo para o braço direito, do braço direito ou do braço esquerdo. Mas Jonas, ao pregar a palavra de Deus, trouxe discernimento ao povo, e o povo recebeu discernimento e buscou o único Deus, Criador do céu e da terra, e aceitou a intercessão de Jonas. Então, por isso que lá no Novo Testamento, os fariseus, os líderes, os judeus da época, não estavam aceitando a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele falou que o povo de Nínive julgaria aquela geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, que não era o enviado, não era o Emanuel da salvação da alma, mas um simbolismo de um Salvador que ainda viria. Porque ali no Velho Testamento, todos os heróis da fé que apareceram, foram um simbolismo daquele que viria até para redimir os próprios profetas. Porque os próprios profetas enviados por Deus, os próprios santos, os próprios apóstolos, os próprios homens e as mulheres de Deus, que foram fiéis a Deus, tiveram Cristo como único mediador e Senhor. Porque sem Cristo como único mediador e Senhor, nem os profetas seriam salvos, nem santos seriam salvos, porque não seriam santos. A santidade vem pela confiança em Deus e no seu Filho, no seu Emanuel, no seu Cristo. É esta confiança que nos torna retos e santos diante de Deus. Não é nossas próprias atitudes, mas é a nossa confiança em Deus que nos leva a ter as atitudes que agradam a Deus pelo Espírito Santo que Ele envia sobre nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então os líderes da época ali, quando o Senhor Jesus esteve aqui como homem, não creram na sua mensagem, não creram nele como Emanuel, como enviado de Deus. Então os ninivitas creram, como assim posso dizer, no empregado. E os fariseus e os líderes não creram no patrão. Então, porque Deus está em Cristo e Cristo está em Deus, e quem está em Deus está em Cristo, e quem está em Cristo está em Deus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do céu.